Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Criate-Jearim, ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Também um altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali, diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com meu pai Davi, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a meu pai Davi, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Tinha 1400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros, e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância, como sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 siclos de prata, e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: Como procedesse para com Davi, meu pai, ele mandasse cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe a consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e lhe apresentar o pão contínuo da proposição, e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter?
E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de azul, que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai empregou. Manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus, para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Aos teus servos, cortadores da madeira, darei 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Hirão: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu próprio reino. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de azul e de linho fino, em obras de carmesim, e é hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha, juntamente com os teus peritos, os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, mande o meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanta houveres mister, e ta faremos chegar em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi seu pai, e acharam-se 153.600. Designou deles 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na ilha de Ornã, Jebuseu. Começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus: o comprimento em côvados, segundo o primitivo padrão, 60 côvados, e a largura 20. O pórtico diante da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, e a altura 120, o que dentro cobriu de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a casa grande, e a cobriu de ouro puro, e gravou nela palmas e cadeias. Também adornou a casa de pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Cobriu também de ouro a casa, as traves, os umbrais, as paredes e as portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais o Santo dos Santos, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20. Cobriu-a de ouro puro, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro. Cobriu de ouro os cenáculos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira e os cobriu de ouro. As asas estendidas juntas dos querubins mediam
o comprimento de 20 côvados. A asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na outra parede. Era também a outra asa igualmente de 5 côvados, e estava unida à asa do outro querubim. As asas desses querubins se estendiam por 20 côvados. Eles estavam postos em pé, e os seus rostos virados para o santo lugar. Também fez o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e fez bordar nele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel sobre cada uma de 5 côvados. Também fez cadeias, como no Santo dos Santos, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita chamou-lhe Jaquim, a da esquerda, Boaz. Sim. Também fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez também um mar de fundição redondo de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e de 5 de alto, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia figuras de colossíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, a sua borda como borda de copo, como flor de lírios. Comportava 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candeeiros de ouro, segundo for ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas deles, as quais cobriu de bronze. E o mar pôs ao lado direito da casa para a banda sueste. Depois fez Irão as panelas, e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus, as 2 colunas, os 2 globos e os 2 capitéis que estavam ao alto das 2 colunas, as 2 redes, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles. O mar com os 12 bois por baixo. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios fez Irão Abi para o rei Salomão, para a casa do Senhor, de bronze purificado. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zeredá. Fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candeeiros com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderem, segundo o costume,
perante o Santo dos Santos. As flores, as lâmpadas e as tenazes eram do mais fino ouro, como também as espreguiçadeiras, as bacias, as taças e os incensários, de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Congregou Salomão os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, na cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei, na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas tomaram a arca, e a levaram para cima com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira a ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Aí estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão só as 2 tábuas que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé, para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas, e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então disse Salomão: O Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o seu rosto, e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel. Mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel,
Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que havia dito. Pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre esse lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem nesse lugar. Ouve do lugar da tua habitação, do céu. Ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age, e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar nesse lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos, e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá a chuva na tua terra, que desce em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem, ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração. Porque tu,
Só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem a ti voltados para essa cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para essa cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi teu servo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para dele se utilizar nas ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Ao 8º dia começaram a celebrar a festa do tabernáculo, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês do rei, despediu o povo para suas tendas. E todos se foram alegres e de coração contente,
por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel seu povo. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: Não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: Por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: Porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Ramate-Zobá, e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto, e a todas as cidades armazéns em Amate. Edificou também a Bet-Euron, a de cima e a de baixo, cidades fortificadas com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades para os carros, e as cidades para os cavaleiros, e tudo o que desejou enfim edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus comandantes, chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Esses eram os principais oficiais que tinha o rei Salomão, 250, que presidiam sobre o povo. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que a ela lhe edificara, porque disse: Minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que tinha edificado ao Senhor diante do pórtico. E isto segundo o dever de cada dia,
conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas, 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, segundo a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta, porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que ordenara o rei aos sacerdotes e levitas, em coisa nenhuma, nem acerca dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor, até se acabar. E assim se concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion, Geber e a Elote, à praia do mar, na terra de Edom. Enviou-lhe Irão, por intermédio de seus servos, navios e marinheiros práticos. Foram com os servos de Salomão a Ofir e tomaram de lá 450 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais, que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono, como rei para o Senhor teu Deus, porque o Senhor ama a Israel, para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela lhe trouxera, mais tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, afora o que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 siclos de ouro batido mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 300 siclos de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei
um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, e um estrado de ouro, a ele pegado. De ambos os lados tinha braços junto ao assento, e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. A prata, nos dias de Salomão, não se dava estimação nenhuma, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Hirão. De 3 em 3 anos voltavam os navios de Tarsis, trazendo ouro e prata, marfins, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir-lhe a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim ano após ano. Tinha Salomão 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros, e 12.000 cavaleiros, que distribuiu às cidades para os carros, e junto ao rei em Jerusalém. Dominava Salomão sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. Quanto aos mais atos de Salomão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? 40 anos reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de seu pai Davi, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.